Olá, ainda a sua aula número 102 de Programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre o sistema de geometria grid, dois métodos para a instância TK, minSize e maxSize, e sobre como obter a posição do ponteiro em relação à tela total em relação ao canvas. Então, antes de começar a aula, falar sobre o joguinho. Na aula de hoje, você pode entrar lá no Dropbox e pegar o arquivo do jogo completo agora. Então agora tem como você vencer e perder. E aqui, deixa eu deixar cair. Então você perdeu. E se você continuar jogando até o final, vai aparecer a mensagem de que você venceu o jogo. Então tá aí o joguinho que a gente desenvolveu junto nas últimas aulas do Tinter. Então, tendo falado isso, vamos finalmente acabar com o assunto do Tinter. Então, para acabar com o Tinter, eu vou primeiro mostrar um aplicativo aqui. E esse é o aplicativo que a gente vai trabalhar nessa aula. Em essência, esse aplicativo aqui não vai fazer absolutamente nada. A única coisa é que a única coisa que funciona aqui é esse zoom que eu posso fazer. Zoom in, zoom in. Opa! Zoom in, zoom in. E também posso fazer o zoom out. Se eu for aqui, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. E aí você vê a sua imagem. Certo? Então, o aplicativo é o grid.py para a gente finalizar o assunto de Twitter. E antes de falar sobre qualquer coisa, eu vou começar a falar sobre minSize e maxSize. Se você Desculpa. Se você fala inglês, você já deve imaginar o que esses dois métodos fazem. Os dois métodos são usados na instância de TK e eles servem para definir um tamanho mínimo para a tela, minSize, e um tamanho máximo para a tela, maxSize. E qual é a sintaxe dele? Você coloca uma width, uma largura, e um height, uma altura qualquer, e aqui você coloca esses valores. Então, no caso, para esse aplicativo, a width mínima é de 400 e a height mínima é de 100, enquanto que a width máxima é de 600 e a height máxima é de 400. Então, se eu pegar e executar meu aplicativo e tentar diminuir aqui, você está vendo que, por mais que eu puxe, eu não consigo diminuir o tamanho do meu aplicativo. E quando eu aumento, você vê que o máximo que eu consigo aumentar é um tamanho como esse aqui. E por que eu defini esses tamanhos? O tamanho máximo é o tamanho que precisa para conter a imagem no zoom máximo, e o tamanho mínimo é o tamanho mínimo que precisa para conter a imagem no zoom mínimo. Certo? Então, eu defini o tamanho do aplicativo tendo em vista essas características do programa. Certo? Agora, você deve ter notado que o nosso aplicativo ele tem uma geometria, assim, vamos dizer, simples, mas que, sabendo o que a gente sabe agora, pode ser bem complicado de fazer. Então, vamos supor que eu queira montar essa geometria usando o sistema de packs. Isso aqui, obviamente, não é um canvas. Isso aqui eu estou colocando os widgets dentro da minha instância de TK. E vamos ver se a gente consegue pensar num jeito de fazer isso usando frames e empacotando esses frames e o widget. Então, só de olhar para isso aqui, eu já consigo separar ele em duas camadas. A primeira camada que contém esses dois labels, essas entries e essa imagem. E a segunda camada que contém o check button e os dois botões. Então, só aqui já dão dois frames. Beleza, tenho dois frames. Vamos olhar para o frame de cima. Obviamente, eu tenho alguns elementos à esquerda e um elemento à direita. O que significa que aqui eu provavelmente tenho também dois frames. Um frame que é empacotado à esquerda e um frame que é empacotado à direita. Ok, 3 frames no total. Olhando o frame da esquerda, eu tenho uma altura e uma entry, uma largura e uma entry. Isso não seria possível empacotar, a não ser que eu empacotasse
com duas frames. Aqui uma frame para essa camada e uma frame para essa camada. Então, aqui, 5 frames. Nessa frame desse lado aqui, eu só preciso de uma frame para colocar o meu label. Então, continuo com 5 frames. Olhando agora a frame inferior, eu também tenho uma divisão em duas frames. Uma frame para a esquerda e uma frame para a direita, que nos dá no total 7 frames. A frame da esquerda só precisa conter o Preserve Aspecto, que é um check button. E a frame da direita só vai precisar colocar esses dois botões, um empacotado à esquerda e outro à direita. Então, no total, eu tenho 7 frames e vou ter que empacotar os meus widgets e as minhas frames de uma maneira bem determinada. Ou seja, nada simples de fazer isso usando o sistema de empacotamento. Agora, existe um outro sistema para organizar a geometria dentro do Tkinter. Esse sistema é o sistema de grids. Então, para explicar o sistema de grids, eu vou me referir, de novo, ao livro do Labaquim. Então, olhando aqui, como é que funciona o sistema de grids? Quando eu pego e faço o sistema de grids, eu fatio a minha instância de TK, fatio a minha tela em alguns espaços determinados. Esses espaços é como se eu tivesse uma tabela com uma linha, com duas linhas e duas colunas, por exemplo. E aí, cada uma dessas células aqui, esses retângulos aqui, representam um espaço dentro da minha instância de TK. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu falo instância de TK, mas também poderia ser de uma frame, só para complementar. Então, o que eu faço aqui? Eu pego e, para colocar um determinado widget numa posição, eu digo para ele em qual linha, em qual coluna esse widget está. E como que eu faço isso em código? Então, se você olhar aqui, para definir a posição de um determinado widget dentro desse sistema de grids, que é basicamente fatiar e colocar aqui em células, como se você formasse uma tabela, eu tenho que definir para ele uma linha e uma coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar o nome do meu widget. Então, por exemplo, para a label da altura, o nome da minha widget, o atributo que contém ela, né, é o self.a. E aí eu coloco ponto .grid e eu defino aqui para ele a linha, o row em inglês, e teria que definir a coluna. Veja que aqui eu não preciso definir minha coluna, porque a minha coluna aqui valeria 1, por exemplo. Se eu colocasse aqui, se não me engano. Veja aqui, tem um probleminha aqui. Muito provavelmente, já sei o que é, mas vamos deixar assim por enquanto, com o row 0. Então aqui eu estou definindo, estou falando, essa label aqui, a label da altura, ela vai ficar na linha 0. Então, quando eu definir que aqui é a linha 0, ele vai olhar aqui e vai pensar, pô, a primeira linha, muito provavelmente, é a linha 0. Então, eu vou colocar um widget na linha 0. Para o outro lado, o label altura, largura, está na linha 2, linha 1, nesse caso. E aí você vê aqui, a linha 1 é a linha do meu segundo label, o label de largura. E as minhas entries? Se você olhar, a minha entry eu coloco na row 0, column 1, e na row 1, column 1. Ou seja, aqui, para esses dois aqui, a column é o valor 0. Column é o valor 0. Então, se eu executar, você vê que fica isso aqui. Mas eu posso omitir esses valores do column, porque ele vai colocar o mínimo valor possível para cada uma das colunas desses elementos. Certo? Então, aqui eu defini as posições dos meus widgets, usando o sistema de grid. Bem simples, você define, você só fala, está naquela posição e naquela posição. Agora, se você reparar, minha imagem, ela está, obviamente,
na coluna, se aqui é a coluna 0, aqui é a coluna 1, aqui provavelmente vai ter uma coluna 2 e uma coluna 3. A minha imagem está ocupando tanto a coluna 2 quanto a coluna 3 e tanto a linha 0 quanto a linha 1. E como é possível que um único elemento ocupe várias células ao mesmo tempo? Para isso, a gente usa um outro argumento que é chamado de column span ou row span. Column span, expansão de coluna, row span, expansão de linha. Então, quando eu coloco esse valor aqui, então se você olhar para o botão, não, vamos olhar para a label da imagem aqui, você vai ver que ele tem um valor column span 2 e row span 2. Então, o que eu estou falando com isso? Eu estou falando, essa imagem aqui, eu quero que ela ocupe 2 espaços de coluna e 2 espaços de linha. Então, o que acontece? Eu tenho isso aqui. Se eu falar ocupe 2 espaços de coluna, ele vai pegar o meu widget e vai colocar centralizado no espaço determinado pela fusão dessas duas células. Se eu tivesse também row span, eu teria que esse widget seria colocado bem aqui no centro, como um retângulozinho aqui. Então, com isso, eu consigo não só posicionar meus elementos, como determinar o espaço que eles devem ocupar. Ok, beleza. Só que, se eu olhar para a minha célula, o meu widget não necessariamente vai ter o tamanho da minha célula. Então, dentro da célula, é possível posicionar o nosso widget. Como? Se para grids eu tenho um sistema de linhas e colunas, para posicionar o meu widget dentro da célula, eu tenho um sistema de coordenadas, eu não sei que coordenadas são essas, coordenadas geográficas, norte, sul, leste, oeste. Então, em inglês, norte é north, então se representa com um N maiúsculo. Em inglês, leste é east, então se representa com um E maiúsculo. Oeste é west, que se representa com W. E south, sul é south, se representa com S. Então, quando eu coloco N aqui, ele pega e coloca o meu widget centralizado, mas no topo da minha célula. Se eu coloco Northeast, eu tenho o meu widget colocado o máximo em cima e o máximo à direita. Se eu tenho North e South, ele espalha o meu widget pela altura da minha célula. Se eu tenho West, ele centraliza o meu widget com relação à altura, mas joga ele todo para a esquerda. North e West, Norte e Oeste, ele joga para cima e para a esquerda. Leste e Oeste, ele expande todo para a esquerda e para a direita. South, Sul para baixo e assim por diante. Se o valor padrão é centralizar totalmente o meu widget dentro da minha célula. E que posicionamento eu estou usando aqui? O único posicionamento que eu estaria usando é para a minha imagem e também para o meu botão, para verificar se preserva ou não o aspecto. Então, a minha imagem eu coloquei West, East, North, South. Então, estou querendo que ela se expanda totalmente pela célula. Só que, note porque você pode pensar, mas minha imagem não está expandindo pela célula. Não, não está, porque o que está se expandindo pela célula, na verdade, é o label. O label pode ter um tamanho maior do que a imagem. E aí ele centraliza a imagem dentro do label. Então a gente não vê o efeito completo, a não ser que a gente defina uma cor aqui. E eu não sei, na verdade, se isso vai funcionar, mas eu vou tentar de qualquer jeito. Se assim vai dar para ver. Eu coloquei isso dentro do grid. Ups. Isso aqui eu tenho que colocar no label. Aqui. Color. Black. Não, option, color. Eu já nem me lembro. Color. Era BG. Isso, era isso que eu queria.
BG. Pronto, aí você vê a label toda preta aqui, que preenche todo o espaço aqui dessa célula em especial. Então, era isso que eu queria mostrar. Ok. Beleza. Com isso, eu consigo determinar a posição do meu widget dentro da minha célula. Além disso, eu posso... desculpa, esqueci de falar. Você usa usando a sintaxe do stick. Então, quando você coloca stick, é o parâmetro onde você cola o widget numa posição determinada da sua célula. Então, aqui eu defino stick, coloque o seu widget dentro desses espaços selecionados, dentro desse espaço selecionado e assim por diante. Certo? Então, com isso, eu consigo colocar o meu widget da maneira que eu quero. Além disso, eu posso usar aquele sistema de padding, pad X e pad Y, para colocar o quanto de espaço que eu quero deixar em relação à borda da minha célula. Então, se você olhar aqui, no caso da minha imagem, você deve ter reparado que quando eu preenchi com a cor preta, então vou voltar aqui, black, ótimo, black, você deve ter reparado que ele não preencheu totalmente esse espaço aqui. Por quê? Porque aqui tem um pad que eu selecionei para a minha label. Esse padding é de 5 no eixo X e 5 no eixo Y. Então, ele dá 5 de um lado e 5 de outro no Y, 5 em cima e 5 embaixo no Y, e 5 de um lado e 5 do outro no X. E aí, por isso, você não vê aquela cor preta do label preencher totalmente o espaço que ele ocupa, que é o espaço da célula, porque eu defini aqui um padding. E, lógico, eu posso combinar todos ao mesmo tempo, que é o caso da minha imagem. Então, eu defini um row, uma column span, row span, um stick e um padding para ele. Certo? E como é que eu faço para apagar o sistema do grid? Assim como a gente tinha o pack forget, a gente tem o grid forget. Então, você esquece a posição do seu elemento. E aí eu posso recolocar a posição do meu elemento onde eu quiser. Certo? Então, com isso, a gente tem esse efeito aqui. Agora, o zoom in e o zoom out. Como é que eu estou fazendo isso? Eu falei para vocês que a gente usa o objeto, que é o objeto photoimage, para representar imagens. O photoimage, ele tem cerca de uns 10 métodos, se não me engano, entre 7 e 10 métodos. E um desses métodos é o método zoom. E o método zoom permite que você escolha um valor em X e um valor em Y do quanto que você quer aproximar a sua imagem. E aí, com isso, a gente tem esse efeito do zoom, porque eu pego e aproximo em 2 vezes. Então, aqui eu dobrei o tamanho da imagem, né? Aproximo em 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e vou indo assim até preencher todo o espaço que eu queria. Então, bem simples, o método zoom, não preciso necessariamente aproximar em x e y, posso aproximar em um só desses valores. Então, era isso que eu tinha para falar sobre grid e sobre min size e max size. Agora, a última coisa que a gente tem para falar, para fechar o Tinter, é sobre dois métodos, que é o winForRoot e o winForPointer. Então, o que o winForRoot e o winForPointer fazem? Então, se eu pegar aqui e rodar o meu... Ops, não queria rodar o meu grid, queria rodar o meu mouse.py, você vai ver que aqui tem uma palheta, ela é totalmente branca. Se eu clicar em qualquer ponto do meu aplicativo, você vê que ele dá esse erro aqui, mas o bom é que não acontece nada. Mas o que acontece quando eu clico dentro de uma dessas bolinhas aqui? Você vê que ele vai adicionando o espectro da cor que eu clico a palheta total aqui. Então, de alguma forma, você repara que isso aqui tudo é um canvas. De alguma forma, eu estou conseguindo obter exatamente, e agora deu um erro, mas tudo bem, isso já era esperado. De alguma forma, eu estou conseguindo obter exatamente a posição do clique do meu botão
dentro de um canvas. Lógico, eu poderia saber a posição exata do clique do meu botão pela sintaxe do mouse one, ou simplesmente 1, fazer o bind, passar o evento, e com o evento eu conseguiria o evento X e o evento Y e saber onde eu cliquei no meu mouse. E seria simples assim para obter a posição do meu mouse. Só que também existe uma outra maneira, que é a maneira do winfo_root e o winfo_pointer. Então, o que esses dois métodos fazem? Quando eu coloco isso no meu canvas, winfo_root e winfo_pointer, o que eles estão informando? Eles estão informando duas posições. Esse x0, y0 é a posição da origem do meu canvas. E esse xa, ya é a posição do meu mouse em absoluto, então dentro da minha instância de TK. E o que é xa menos x0? É a distância entre a origem do meu canvas e o ponto onde eu cliquei o mouse. E por que isso é um pouco mais útil do que simplesmente saber a posição onde eu cliquei meu mouse? Não necessariamente, dentro do meu aplicativo, eu só teria um canvas. Eu poderia ter aqui embaixo outros botões ou qualquer outra coisa que pudesse ser clicado. E aí o que acontece? Quando eu clico essas coisas e dou a posição dessas coisas, o que eu encontro é a posição absoluta. Essa posição absoluta é em relação a esse ponto aqui, que é o ponto x0 e y0, para a minha instância de TK inteira. Agora, se eu tenho outros elementos, não necessariamente o ponto de origem do meu canvas coincide com o ponto de origem da instância de TK. Então, a hora que eu for fazer algum clique específico fora do meu canvas, eu precisaria saber onde foi esse clique, ou se eu fizesse dentro do meu canvas, onde foi esse clique com relação ao canvas, não com relação à origem da instância de TK. E aí, para isso, eu uso as posições absolutas, que é a posição com relação à instância de TK, e a posição do widget canvas com relação à origem do widget canvas com relação à instância de TK. E aí, tendo esses dois posicionamentos, eu posso subtrair um para o outro para achar a posição do mouse com relação ao meu canvas. E aí, encontrando essa posição de mouse, eu consigo encontrar qual que é a cor mais próxima do que eu cliquei. Obtendo a cor mais próxima do que eu cliquei, eu consigo adicionar essa cor para a cor da minha palheta e com isso eu consigo gerar a minha bola com uma cor distinta. Então, isso aqui só para exemplificar de como você poderia usar esse negócio de coordenadas relativas. Então, você tem a coordenada do seu canvas e a coordenada absoluta da instância de TK. E é preciso você lembrar disso, ok? E é isso. Então, é isso. Com isso, a gente termina a última aula de Thinter. O que é importante falar? Thinter é um assunto muito, muito vasto. Eu poderia fazer facilmente um curso separado só para falar de tudo que você pode fazer com Thinter e de todos os módulos que tem relacionados com Thinter em Python. Só que isso fugiria, obviamente, do escopo da nossa aula, que é passar uma visão geral de Python e uma visão aprofundada de alguns temas em especial. E no Thinter a gente já foi muito além do que muitos cursos vão, só que tem ainda muita coisa para falar. Eu não falei nada de Scrolling Canvas, eu não trabalhei com a biblioteca Peel. Existem outros aplicativos, outros formatos de aplicativos que eu poderia trabalhar, entre outras coisas, outros métodos para Photo Image, outros métodos para instância TK, outros métodos para Canvas, que eu acabei não falando nessas aulas. Então, se você tiver interesse em aprofundar o seu conhecimento sobre Thinter, procure especificamente sobre aquilo que você está desenvolvendo. Se você está desenvolvendo um jogo, procura especificamente o que você quer obter e vai procurando no Google, porque com o que você sabe agora, você já pode dar o início a qualquer tipo de projeto com uma interface gráfica dentro de Python, desde que, óbvio, você use o Thinter. Para casa, como sempre, vocês têm um exercício.
E o exercício consiste em pegar o nosso aplicativo e começar a adicionar os elementos que eu mostrei na aula de hoje. Então, aqui você já pode imaginar que tem um sistema de grid, só que aqui eu fiz um pouquinho mais complicado, tem uma mistura do sistema de grid com o sistema de pack. Então, vocês vão ter que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer isso. Dê uma olhada no código depois para saber exatamente o que eu fiz. Uma vez que você entra no aplicativo, você deve ter reparado que agora o tamanho da minha tela não muda. Por quê? Porque eu defini um tamanho mínimo para minha tela como sendo esse. Eu também defini que minha tela não é resizable, isso já faz algum tempo, então por isso eu não consigo mudar o tamanho dela. Então, obrigatoriamente, esse é o tamanho dela. E o aplicativo que vocês têm que desenvolver é o aplicativo Desenha. E o que o aplicativo Desenha faz? Você vê que aqui eu tenho um canvas. Obviamente, a origem do canvas não é a origem da minha instância. E o que você vai fazer? Dando um clique não acontece nada, mas dando 2 cliques ele junta o último ponto onde você clicou com o ponto novo que você clicou. E aí você consegue ir desenhando qualquer coisa que você queira aqui. Então, no caso, eu vou fazer um U. Então, pronto, eu fiz um U aqui, usando esse sistema de clicagem. E, óbvio, para isso você vai usar o winfo, que eu mostrei para o Canvas na aula de hoje. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.